Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Que bom que a gente está aqui para poder falar hoje sobre suplementação e nutrição. Eu sou a Head de Produtos da Naturaltech e da BioBrasil Fair, e é um prazer recebê-los aqui nesse bate-papo virtual, mas com muito conhecimento, né? Com muita experiência dos nossos convidados. Então, eu queria começar convidando aqui os nossos convidados. Então, vou começar chamando o nosso primeiro convidado aqui, que é o Carlos Roberto Vertuan, que é CEO da Unilife. Olá, Carlos, seja bem-vindo. Olá, Valesca, tudo bem? Obrigado. Que bom. Prazer. Que bom. Você prefere chamar de Roberto, então já sigo com o Roberto, tá bom? Isso, é minha apelidade de Roberto aqui, né? Perfeito. E também o nosso próximo convidado, que é o Eduardo Phillips, que é cofundador da Modder. Olá, tudo bom? Valesca, prazer. Obrigada. E aí, Eduardo também quer ser chamado de Dudu, tá tudo certo aqui, a gente está nesse bate-papo, para começar esse bate-papo informal. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Estava vendo um pouquinho a história do Roberto, né? Um empreendedor nato, né? Com uma carreira muito dinâmica, né? De empreender, muito legal, Roberto, isso. E aí estava vendo um pouquinho a história do Dudu, das aventuras, né? Das aventuras, dos esportes, desse engajamento todo. Então, é muito legal ter aqui pessoas, né? Com experiências muito diferentes, mas voltadas para um ponto que é, vamos falar de saúde, vamos falar de suplementação, vamos falar aí desse mercado que está em muito crescimento, né? E aí, para pedir para as pessoas, já envolvendo aqui os nossos participantes, então pedir para que acessem o nosso canal, para que entrem no canal da feira, para que participem aqui desse bate-papo, tá? Então fiquem à vontade para poder entrar no canal e nos seguir, né, pelas redes, por favor, tá bom? E aí eu queria, assim, para poder, na verdade, começar a contextualizar, né, esse tema de uma nova era para os suplementos alimentares, né? Atualmente, o mercado mundial de vitaminas e suplementos alimentares, de acordo com a Euromonitor, é de quase 110 bilhões de dólares, né? Segundo pesquisas da Associação Brasileira das Empresas de Produtos Nutricionais, a Benutri, no Brasil, nós temos cerca aí de 2,5 milhões de pessoas que consomem suplementos alimentares. A gente também tem visto, no evento Naturaltech, a gente tem visto cada vez mais o interesse dos nossos visitantes por essa categoria de produtos, né? E aí, devido a esse crescimento e toda essa capilarização do consumo no Brasil, aliado também, claro, à busca de informação e à preocupação com saúde, né? A pergunta aqui que a gente quer trazer para vocês, né? Entramos numa nova era de consumo de suplementos no Brasil? Né? A gente tem, inclusive, um novo marco regulatório para suplementos alimentares, né? Ele beneficia essa cadeia da indústria, né? Que começa aí passando por lojista até chegar ao consumidor final. Então, esse é o desafio que eu quero propor hoje, né, para os nossos convidados, nesse bate-papo descontraído, para a gente aprender sobre desafios e, claro, oportunidades que a gente tem deste mercado. E aí, já queria direcionar aqui a primeira pergunta, né, para o nosso convidado, para o Roberto, né? Então, contar aqui um pouquinho para a gente. O que os suplementos nutricionais, né, ou alimentares, representam para o mercado alimentício brasileiro, né? E essa é a primeira pergunta, Roberto. E aí, queria também já te ouvir o seguinte, quais são as perspectivas, né? Como é que você vê as perspectivas desse setor para os próximos anos? Dá para avaliar essa questão de suplementação de vários âmbitos, né? Aqui como fabricante e do outro lado também como consumidor que sou, né? Afinal de contas, comecei com isso justamente pelo fato de consumir produtos naturais. O mercado em si, ele sempre teve aberto a isso, né? Talvez o que faltava era explorar esse mercado. E com o tempo, a gente foi vendo que houveram oportunidades. A gente pode basear, por exemplo, o que é a Naturaltech hoje e o que foi quando nós começamos lá, né? Olha a potência que é, o mercado como cresceu, e significa muito para o país. Afinal de contas, as pessoas, nós no passado, eu olho para os meus pais, né? E hoje eu olho para o meu filho, né?
A diferença que a gente tem de pensamento com relação aos cuidados da saúde. O primordial do passado era se alimentar. Precisamos nos alimentar, cuidar da família. Hoje é alimentar com qualidade, porque é possível isso. Dentro de um crescimento econômico que tivemos no país, isso também ajudou. As pessoas tiveram mais acesso a produtos de qualidade, embora com um pouquinho mais de caro. Você olha os orgânicos, por exemplo. No passado, quem pagaria tanta diferença de preço um produto orgânico, né? E hoje as pessoas têm uma visão diferente, porque a informação foi chegando, isso com o tempo, com todos esses anos, tanta informação que foram sendo acumuladas, nós começamos a formar dentro de nós, o consumidor, começou a formar dentro dele ali, na sua mente ali, que realmente era necessário cuidar mais da saúde. Não cuidar da doença, mas se prevenir com relação ao futuro. Prevenção. E essa diferença para o país é importante, porque, com certeza, lá na frente, os nossos órgãos de saúde vão economizar mais, porque quanto mais nós cuidamos agora, menos daremos despesa para o governo, ou até mesmo para a nossa família no futuro. Você fez uma outra pergunta. Exato. E aí eu te perguntei também sobre a questão dessa perspectiva, né? O mercado brasileiro, nós somos aí, ou seremos grandes consumidores? É um mercado em crescimento? Com certeza. Nós estamos em franco crescimento. Essa pandemia, isso tudo que aconteceu, apenas alertou um pouquinho mais do que eu estou falando. As pessoas acordaram um pouco mais. Eu sei de gente aí que tinha dinheiro reservado para comprar um carro, falou, eu não vou conseguir comprar um carro tão cedo, eu vou cuidar da minha vida. Eu quero viver com qualidade, quero ter mais a minha família próximo. E isso, com certeza, ajudou com que as pessoas amadurecessem aquilo que já havia sendo plantado, não é verdade? O crescimento, nós apenas estamos começando, você acabou de falar aí, é verdade, nós temos aí 1% da população brasileira que são consumidores dessa área de naturais, de suplementação, de alimentos funcionais. Eu digo consumidores assíduos, né? Aqueles que realmente usam isso no seu dia a dia. Agora, imagina o que nós podemos fazer. Eu não gosto de citar muito a América, a Europa, mas tem hora que você não tem... Há 20 anos atrás, eu comecei há 25 anos atrás nesse mercado. E o meu espelho sempre foi lá, eu sempre trazendo as novidades lá para cá. E eu vendo as possibilidades que nós tínhamos. E nós acompanhamos, de certa forma, aceleramos mais, porque se nós fôssemos no mesmo atraso que tínhamos no passado, comparado com o consumo lá, estaríamos longe. O Brasil progrediu muito. Você olha o número de pontos, de possibilidades que o consumidor tem de conseguir produtos nessa área de alimentos saudáveis, a gama de marcas e tipos de produto, fórmulas diferenciadas, e você imagina onde isso pode chegar a partir do momento que nós tivermos também as indústrias, né, no Brasil, tivermos forças para conseguir fazer isso de uma forma que possamos concorrer também com produtos que vêm de fora, né? E esse é o nosso desejo, qualificar o produto, que a indústria consiga chegar nesse ponto. E que os nossos amigos que fabricam, que produzem, que plantam, tenham condições também de fazer a mesma coisa, né? Oferecer para o consumidor garantias, mais garantias de qualidade, né? De resultados, às vezes até em caso de alimentos funcionais, que é o que a gente quer realmente trabalhar com produtos que tragam qualidade de vida, mas que tragam resultados também. Nós acabamos de falar aqui da prevenção, para que o futuro, essa pessoa possa ser mais saudável. Exato, não você falou muito bem, né? Quer dizer, a gente aqui é a corrente do bem. A gente deseja que a indústria brasileira, de uma forma geral, progrida, né? A gente está olhando porque aí a gente tem um mercado consumidor, um potencial mercado consumidor muito interessante, né? E aí queria perguntar para o Dudu, né? A gente passou, na verdade, estamos passando pela pandemia, e aí a Moder já investindo nesse segmento, né? Por que a Moder, a nossa curiosidade, por que vocês decidiram trabalhar com suplementos veganos? Tá no mundo. Legal, boa pergunta, Valesca. Eu acho que a gente, né, na área, acho que, como o Roberto falou, acho que antes de tudo, a gente sempre foi consumidor. Então, como atletas de fim de semana, né, a gente sempre consumiu o nosso whey protein, nosso pré-treino, as barrinhas, enfim. É algo que sempre esteve presente na nossa vida.
E acho que também, cara, como apaixonados por esporte, a gente sempre teve uma conexão muito grande com a natureza. E acho que essa perguntinha que começou a ficar na cabeça, sabe, de assim, cara, a gente está usando o mar para nadar, a gente está usando a floresta para correr, para pedalar. A natureza é tão presente no nosso dia a dia como atletas, então que a gente chegava em casa, usava suplementos e ficava com aquela pergunta assim, mas eu não estou contribuindo com aquele local que eu gosto tanto, né? Então acho que a ideia do suplemento vegano, a gente costuma dizer que a Madre ela faz suplementos veganos para pessoas que não são veganas necessariamente, que a ideia é trazer o melhor dos ingredientes naturais, com também uma grande responsabilidade com toda a cadeia produtiva que a gente tem, e a gente vê uma conexão direta, né, do que a gente produz, do que a gente vende, para o local que a gente gosta de praticar o nosso esporte. Eu acho que a gente optou por produtos 100% naturais, com um grande objetivo de tomar conta desse lugar que a gente gosta tanto de praticar os nossos esportes. É legal, né? Ou seja, viver você vivencia aquilo e aí você transforma isso, né, em algo que você acredita, né? Isso é muito, muito, muito importante. E, Roberto, falando um pouquinho da questão dos nutracêuticos, né? A gente tem confusão, né? Tem muita confusão. Ainda existe uma dificuldade de compreensão dessa diferença entre nutracêuticos e alimentos funcionais para o consumidor? Como é que você pode explicar para a gente essa diferença entre eles? É que nós tivemos um domínio muito forte, por um bom tempo, de suplementos alimentares. Então, o pessoal da suplementação, vamos dizer assim, vamos dividir aqui. Nós tínhamos os naturais, nós tínhamos os suplementos vitamínicos, que na época, 25 anos atrás, eram medicamentos, certo? Nós tínhamos poucas possibilidades de ter produtos alimentares nessa época, então foi uma batalha muito grande para que esses produtos chegassem, a Anvisa reconhecesse como suplementos alimentares. Depois nós tivemos novos ingredientes, alimentos funcionais, né? E assim por diante. As divisões que a Anvisa fazia para cada tipo de produto, mesmo tendo na mesma classe de alimentos. Mas o pessoal do suplemento alimentar, que trabalha diretamente com os atletas, eles estão mais avançados. Então, eles dominaram o mercado e as pessoas, quando falam suplemento alimentar, eles lembram do quê? De um whey protein, de creatina, de outras coisas. Qual é o grande desafio da gente que trabalha com suplementação vegana, como o Dudu falou aqui, por exemplo, que é uma questão, produtos mais naturais, os encapsuladinhos lá, onde tem, às vezes, uma acerola, que, na verdade, é uma vitamina C, mas natural, diretamente, onde o próprio organismo sintetiza isso. A nossa batalha é que, como isso pode ser chamado? Por isso, apareceu, então, a palavra nutracêuticos, né? Lá nos Estados Unidos, legal, na Europa, e é justamente o fato de você ter o farmacêutico, né? Poderia ter o quimiocêutico, né? Tem os cosmecêuticos, e o nutracêutico é o nutricional, né? O nutricional com uma finalidade indiretamente farmacêutica, porque ele também consegue te levar alguns benefícios para prevenir lá na frente. Então, exato, o desafio de alguns é como essa nomenclatura do nutracêutico pode ser encarada e a gente pode fixar isso na mente, onde o consumidor possa dividir. Hoje eu vou comprar que produto? Um suplemento vitamínico. Mas aí veio a Anvisa, em 2018, e ela colocou tudo no mesmo pacote. Suplementos alimentares, certo? Então, agora nós temos que tratar novamente com tudo isso, para que o nosso cliente, ao comprar um suplemento alimentar, ele não imagine que é apenas o whey protein. Nós trabalhamos com whey protein, mas às vezes é só para academia, não é. Suplemento alimentar também é para emagrecer, para manter uma boa dieta, sim, né? Onde a pessoa não ganhe peso, né? E assim por diante. É um desafio, mas vamos conseguir, né, Dudu? Um grande desafio, Roberto. O que a gente mais recebe de pergunta é se é só para atleta. É realmente sim, uma das primeiras perguntas assim, que uma pessoa que está com interesse de começar a consumir, né? E a gente realmente encara da forma como o Roberto falou, assim, se você faz um negócio tão natural, né? Se você se preocupa tanto em não ter químico, em não ter conservantes que vão afetar, né? E pensando sempre em nutriente por caloria, fica até até meio sem sentido chamar de suplemento, né? E não chamar de um alimento, né? Então,
acho que isso é uma parte também cultural, né, daquela primeira pergunta, que eu acho que o Brasil está passando muito por esse aprendizado também, né? Acho que, poxa, eu penso quando eu tinha 15 anos, eu cheguei em casa com o meu primeiro pote de whey protein, a minha mãe achou que era bomba, queria me botar para fora de casa e tal. Então, hoje, de fato, a gente tem esse amadurecimento. Poxa, o Google existe hoje, né, cara? Ele é uma grande evolução de 10 anos para cá, então todo mundo consegue ter acesso à informação, saber o que tem nos rótulos, saber como que a empresa faz as coisas que ela faz, né? Assim, hoje, se você quiser investigar tudo antes de comprar, você consegue, né? Então, eu acho que isso fez com que o mercado evoluísse muito, para que realmente não tenha esse olhar como a minha mãe teve há 15 anos atrás, de achar que é uma bomba aquele negócio, né? Então, eu acho que evoluímos muito. Exato, vocês falaram muito bem, né, gente? Porque é uma questão de informação, né? E hoje a gente está falando de consumidores, né? Quando a gente olha para o consumidor, que ele é ávido por informação, né? Todo mundo tem lá, né, um celular na mão e que pode saber a história daquele produto, né? E aí a responsabilidade das empresas, né, de poderem levar esse conhecimento com histórias de verdade, né? Então isso é uma responsabilidade aí que a indústria toda, né, que as empresas têm de passar essa informação de forma correta, né? E assim, Dudu, 2020 foi um ano está sendo, né? Um ano muito diferente para todos nós, né? Do lado da indústria, né? Quais foram os desafios que vocês encontraram ou realmente a pandemia, ela acelerou as oportunidades neste caso? Porque eu vi que, por exemplo, a palavra imunidade, né? A questão de saudabilidade foram lá nos top trends de buscas, né? Isso, de alguma forma, né, claro, a pandemia de forma nenhuma é positiva, mas essa procura, essa busca por saudabilidade, ela fez com que as empresas, que o consumidor buscasse suplementos, alimentos, aí nesse caso, né, mais saudáveis? Teve sim, Valesca. Não dá para negar que, né, que foi um despertar, assim, digamos assim, né? Todo mundo que pensa em alimentação saudável já tinha, né, digamos assim, essa preocupação com esses produtos. Então, é algo que está no dia a dia, mas a gente vê que, assim, acho que assim como o e-commerce acelerou anos, né, em meses, a gente também acredita que o lance da preocupação do grande público com o que se alimenta, com o que faz, em vez de passar 12 horas trabalhando, vai passar mais tempo com a família. Eu acho que esse ano que a gente está vivendo vão ter diversos aprendizados, não só na parte de alimentação, né? Para a gente, Valesca, está sendo muito desafiador. A Mother, ela está no segundo ano de vida, né? Então você pensa que, poxa, os 2 anos de vida de uma startup já é difícil e coloca uma pandemia global no meio, né? No meio do caminho. Faz a gente se testar todos os dias, e isso eu acho que é muito importante, é muito legal para a gente aqui dentro de casa. E eu acredito que teve, sim, uma paralisação, digamos, para o nosso setor, né? A gente é especialista em proteínas, né? Então, de fato, por mais que as pessoas estavam tentando fazer exercícios em casa, né, o consumo diminui, né? Você não vai fazer 6 exercícios por semana em casa, você não vai fazer horas e horas, então acaba que o consumo diminuiu, de fato. E acho que tem uma coisa que foi muito desafiador para todo mundo, que foi um período muito grande, a gente tem mais de 6 mil lojas naturais no Brasil, né? E foi um período de 3, 4 meses onde a turma não conseguiu trabalhar. Assim, então, também teve um grande impacto, né, de oferta nossa, né? Então, assim, a gente realmente diminuiu muito nossos pontos de contato. Foi o que você falou, a gente aproveitou para acelerar o e-commerce, aproveitou para acelerar grandes contas. Então, poxa, grandes supermercados, grandes redes, foi super importante estar lá dentro durante esse período. Mas eu acho que é um período de muita oportunidade para você até reavaliar o que você vai fazer de produto daqui para frente, como que vai ser o teu contato com o consumidor. Então, poxa, a gente também optou durante esse tempo para não falar tanto de produto nas nossas redes sociais. A gente falou sobre muito bem-estar, o que você pode fazer durante a tua quarentena. Então, a gente teve uma série de lives, aulas de yoga.
Então, a gente tentou trazer assim, uma companhia mais para os nossos consumidores do que ofertas, digamos assim, né? A gente entendeu que era um momento de estar junto nesse ano. Está sendo muito desafiador para a gente como empresa, mas eu tenho certeza que para todo mundo, né, que está lá do outro lado, também está sendo muito desafiador. Exato, exato. E vocês, Roberto, vocês também aceleraram a questão do e-commerce, de loja virtual? Como é que foi essa readequação, né, nesses momentos dos meses aí mais, né, duros da pandemia? A gente passou por um período onde tentou detectar aonde era o maior problema disso tudo, porque antes de acontecer, você imagina uma coisa, bom, vai fechar tudo, vai parar tudo, é o que aconteceu aqui, e isso, de certa forma, traz uma preocupação, porque muitos lugares, lojas e pontos de vendas não fecharam, e dependiam muito da gente também, e dependiam de outros também, dependiam da Modern e outras tantas pessoas, outras marcas, né? E a preocupação era, muitos consumidores também estavam preocupados, que são contumazes, né? E eles poderiam ficar sem. A gente encontrar um meio de atender esse pessoal. Então, realmente, a internet deu um salto, nós tivemos que fazer aqui meio que um plantão aqui, trabalhar em cima disso, mas a gente não está todo tão adiantado nesse setor. A gente está tentando se adaptar com isso tudo, até porque nós somos um laboratório e os nossos distribuidores é que estão mais afiados nisso. Então, tentamos apoiá-los nesse sentido, fazer com que eles pudessem atender essa demanda de muitos consumidores que não estavam conseguindo em alguns pontos de venda, lojas, farmácias e por diante. Acabou não fechando, realmente nós tivemos aqui uma lei, agradecer de certa forma ao presidente que resolveu fazer uma lei onde colocou a gente como produto essencial, e isso a gente pôde chegar aqui na autoridade aqui e pressionar para que a gente pudesse trabalhar, até porque muitos lugares fecharam. E como Maringá, aqui eu estou em Maringá, é uma região metropolitana, e ela interfere muito nas decisões, os municípios vizinhos, os fabricantes, os nossos concorrentes, né, entre parentes, que somos todos parceiros, também tiveram esse privilégio de poder abrir, porque foram influenciados por essa decisão. Então, eu agradeço a Deus por isso, sabe? A Deus porque a gente pensou realmente que nós íamos entrar numa crise. Não foi fácil, como o Dudu falou, nós tivemos algumas dificuldades, por quê? Você muda um pouquinho, o consumidor ele deixou de consumir produtos que naturalmente consumia para consumir produtos para imunidade, né? Então, a gente não estava preparado, talvez, justamente para alguns casos, né, onde tiveram uma demanda muito grande, nós não tínhamos matéria-prima e tal. E eu não vou falar do que está acontecendo hoje, né, provavelmente a gente vai falar depois, mas foi difícil, foi, mas atravessamos. A preocupação minha sempre e os outros, né? Nossos amigos que participam na feira aí, alguns amigos que produzem, perderam produtos nas hortas, perderam produtos lá no sítio, lá, porque não tinham no começo como colocar esse produto, né? Eu tenho familiares que trabalham com orgânicos, tiveram que se adaptar, não podiam entregar o produto nos grandes centros, tiveram que fazer o WhatsApp ali com o pessoal, os conhecidos, cesta de produto aqui, cesta ali, e todo mundo foi se virando. E a gente fez a mesma coisa, porque o número de funcionários muito grande, como é que ia dispensar esse pessoal todos? Eles começaram a ficar preocupados. Então, acredito que foi um momento conturbado, mas, graças a Deus, o nosso setor, em geral, na área de alimentos e suplementação, ele conseguiu passar melhor do que muitos outros. Sim, sem dúvida. Não, na verdade, aí a gente comparando, a gente descobriu, quer dizer, o Brasil tem muitos Brasis, né? São muitas realidades diferentes, e ter sido considerado essencial, o setor essencial, isso, sem sombra de dúvidas, favoreceu essa sobrevivência, essa reorganização, né, essencial aí para os negócios, né, sem sombra de dúvidas. E aí, falando um pouquinho, né, só para voltar um pouquinho nessa questão aí, um pouquinho mais técnica, a gente tem aí uma nova RDC, né, da Anvisa, aprovada agora no dia 7 de outubro, sobre a rotulagem nutricional, né.
Como é que vocês veem isso? Como é que isso pode impactar a indústria, vou usar aqui o termo, a indústria da suplementação? Como é que essa RDC, como é que vocês estão olhando para essa RDC de rotulagem aí do ponto de vista da indústria? Mas pode impactar muitos. Depende de quem está preparado para isso, porque isso não é novidade, né? Isso a gente já sabia que já está acontecendo há algum tempo, né? E a tendência é que a Anvisa realmente normatize com mais regularidade, né? Quer dizer, de tempo em tempo, essa questão da rotulagem, preocupada simplesmente com a segurança do consumidor, com a informação do consumidor. Então, alguns produtores vão ter que se adaptar, vão ter um prazo para se adaptar a isso, né? Principalmente no nosso setor, porque quando você fala setor de alimentos, é muito amplo, você está falando de arroz, muito amplo. feijão, Exato. outras coisas. Se fala num suplemento alimentar, onde é quase um medicamento, a apresentação dele e os lotes de suplementos não são tão grandes. Por exemplo, pega um lote de arroz, são toneladas de arroz, o cara vai lá e consegue regular o lote disso. Então, a indústria, principalmente as pequenas indústrias de suplementos e de produtos naturais, aquele sujeito que abriu há pouco tempo, está lá na luta dele, ou que abriu algum tempo também, eles não têm um laboratório onde eles consigam aprovar todo o lote e fazer o controle exato de proteínas, aminoácidos e fibras. Então, ele vai trabalhar com a média, a informação que vem do fornecedor. Então, a exigência desse produtor é com relação ao fornecedor da matéria-prima, ao produtor, ajudar. No meu caso, por exemplo, trabalham muitos são produtores diretos, a Unilife tem uma obrigação de ajudar esses produtores, tanto com o seu próprio laboratório, quanto com os laboratórios terceirizados que nós trabalhamos. Mas nem todos vão conseguir. Então, acho que tem que ter união, e é um dever, talvez, para nós todos, e uma tarefa que a Naturaltec pode ter, de contribuir justamente para que essa nova legislação possa ser seguida também de uma contribuição das empresas que têm mais conhecimento no mercado, que têm condições de contribuir, porque a gente vai numa feira, você tem os grandes, tem os médios, tem os pequenos, está todo mundo no mesmo barco. Precisamos ajudar um ao outro, né? E com certeza vai impactar, porque Exato. Você tem que adaptar toda a rotulagem, todas as embalagens, você tem que ter um processo muito grande para acontecer. Mas temos prazo para isso, teremos prazo, com certeza. Tem tempo. Exatamente. Vamos conseguir, sim. Não, exato. Como feira, né? O nosso papel, inclusive, é esse, né? A gente tem, quer dizer, juntar as empresas, mas também poder levar essa informação, né? Tanto para os nossos expositores, quanto também para todos os visitantes que estão lá. Eu acho que é isso, é um chamado mesmo, Roberto, né? Da gente realmente entendemos a concorrência, mas você tem momentos que você precisa sentar e conversar junto, né? Conversar para poder olhar o negócio como um todo, né? Sem sombra de dúvidas. E aí, Dudu, olhando para essa questão de startup, né? Você comentou que a Moder é uma startup atuando no mercado, né? No mercado de suplementação vegana. Quais são aí os principais desafios, à exceção da pandemia? Que desafios vocês enxergam aí vocês então enfrentaram inicialmente nesse mercado? Valesca, é uma pergunta boa, porque assim, acho que cada startup vai ter uma resposta diferente, né? Dependendo do setor que ela está. Eu acho que para a gente no setor de alimentação, Valesca, eu acho que o mais difícil é como que você consegue, né, trazer algo novo, que seja de alguma forma inovador, quando você tem, cara, laboratórios já desenvolvidos, marcas já desenvolvidas há muitos anos e anos-luz na sua frente, né, com insumos, processos, né, investimento e tudo mais. Então, acho que para a gente, assim, o maior desafio foi realmente assim, como que a gente pensa de uma forma criativa para, com o pouco orçamento que a gente tem, conseguir chegar, né, num produto bom, numa comunicação legal e algo que seja muito verdadeiro, digamos assim, né? Então, para a gente, o grande desafio foi assim, como que a gente consegue ter um porte de empresa grande com uma cabeça de startup, né, digamos assim. Então,
como a gente pensa em desenvolver produto, como a gente pensa em se relacionar com o cliente, como a gente pensa em se relacionar com as pessoas da nossa cadeia. A gente costuma dizer que assim, a gente tem que pensar como uma empresa grande, mas agir como uma agilidade de uma startup, saber o seu tamanho, o seu orçamento. Assim, é muito fácil se empolgar, né? É um mercado que está crescendo muito. Ele tem muitos desafios, mas ele está crescendo muito. E eu acho que quem tiver num momento de se posicionar, de escolher muito bem as matérias-primas que usa, de escolher muito bem as parcerias que faz, isso tudo vai colher fruto, né? A gente está muito claro que hoje quem manda é o consumidor, né? Assim, a empresa que não ouve o consumidor, a lojista que não ouve o consumidor, a feira que não ouve o consumidor, ela não vai ter tempo para sobreviver, né? Porque alguém do lado vai estar ouvindo e vai estar se adaptando e vai estar repensando as coisas. Então, a gente gosta muito da agilidade de uma empresa pequena. Somos 7 pessoas só aqui na Madier, né? Tem uma empresa de 2 anos, como eu te falei. Então, a gente tem uma agilidade muito boa para resolver assuntos novos, para trazer novos projetos para dentro de casa, repensar os pilares. Então, isso é super importante para a gente. O desafio é te notarem, né? Acho que o grande desafio é como que você expõe toda essa tua energia, né, que você tem de falar da marca, como que você expõe os seus produtos, né, com pouco orçamento, digamos assim. Né? Então, acho que esse é o grande desafio, porque a gente e que te obriga também a ser criativo, né, Dudu? Te obriga a ser mais criativo, Exato. né? Exato. Que a gente parte do princípio que o produto está lançado é porque você confia muito nele, né? Ele sempre vai ter uma evolução, então você sempre vai precisar ouvir o cliente e mudar de acordo com ele, mas a gente tem que estar confiante com ele. Então, assim, o marketing para a gente não é vender a coisa, né? Assim, cara, venha conhecer e a gente confia no produto. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, como que a gente consegue ser criativo para que todo mundo conheça, né, e entenda rápido os benefícios, né? Ainda mais que a gente fala de uma cadeia, de uma indústria muito grande do whey protein, e a gente é uma indústria super pequena ainda, né, cara, da proteína vegetal. Então, a gente precisa realmente ir aos poucos, trazendo aquele público de lá, explicando quais são as diferenças, se tem benefício, por que são, né? Então, acho que é muito por aí, assim, é um trabalho de formiguinha, que todos os dias a gente vai conquistando. É isso aí. E você falou, Dudu, pegando o teu gancho, né? Você estava falando sobre matérias-primas, né? Roberto, quais são os principais cuidados na escolha das matérias-primas, né? Quando a gente vai falar na formulação, né, dos suplementos. Quais são aí os pontos, né, de observação? É muito sério. É a vida da empresa. A matéria-prima é que vai dar o resultado final. Se é mal analisado isso na hora de fazer a aquisição da matéria-prima, você imagina o que vai sair lá no final. Então, a preocupação como produtor nosso é sempre oferecer o melhor para o consumidor. É mais fácil quando a gente vive aquilo que prega. É como um sujeito falar que Jesus vai voltar e não acreditar. Ele vive a vida como se nunca fosse acontecer, mas no púlpito ele fala. Certo? É a mesma coisa. Se eu tenho uma filosofia de vida, eu preciso viver aquilo. Se eu, no meu caso, por exemplo, foi uma coisa que minha mãe me ensinou, né? Desde novo, ela já fazia produtos diferentes em casa, né? Simplesmente coisas simples, né? Naturais, aproveitando as coisas, não perdendo, né? Ajudando as pessoas, e isso foi um aprendizado que ela me trouxe. E na hora de colocar o produto no mercado, desde o primeiro produto que nós começamos a colocar, ela acompanhou eu. Hoje ela está lá, tem 80 anos, né? Mas ela me ajudou no começo e também me deu esse impulso para que eu continuasse dentro daquela filosofia que nós tínhamos começado. E a matéria-prima foi uma das coisas que começou a dificultar, porque na hora de adquirir isso, era uma via sacra, porque tem de tudo no mercado. Né? E o papel, infelizmente, eu tenho que falar isso, eu sei que muita gente vai me criticar por isso, mas o papel aceita tudo.
Então, você recebe, às vezes, um laudo, e se você não tem um pingo, um pouco ali de crítica daquilo ali, e um pouco de controle, você simplesmente pode estar enganando o seu consumidor. E como é que a gente faz para controlar isso? Né? Então, às vezes, o custo dessa matéria-prima, ela acaba ficando alto, porque você tem que escolher o teu fornecedor. E quando você fala em escolher fornecedor, você está abrindo mão, muitas vezes, de preços baratos na matéria-prima. E aí você tem que colocar o produto no mercado para concorrer com produtos que também são baratos. Então, você está disposto a trabalhar dessa forma? Quer dizer, como chegar no mercado com um produto bom, de qualidade? É possível, é possível. Entendeu? Então, a matéria-prima, quando eu resolvi, por exemplo, trabalhar com matérias-primas com certificação halal e kosher, ou kosher. Por que nós começamos com isso? Porque, naturalmente, eu comecei a pesquisar e eu vi que havia menos possibilidade de eu ter problemas. Hoje, a Unilife é uma importadora, né? Nós importamos 70% da matéria-prima e somos fornecedores de matérias-primas também. Então, mas a preocupação é, e o pequeno? E aquele que está começando, a startup, que está agora de olho no mercado? Ele também vai passar por essas dificuldades, mas naturalmente vai achar os meios, vai buscando. Quem é sério nos negócios, ele vai buscar os caminhos e vai encontrar, né? É mais fácil você imaginar que vai ser difícil e depois ver que não foi tanto, do que achar que vai ser muito fácil e as coisas ficarem muito mais complicadas ainda, né? Então, com certeza, a matéria-prima, a embalagem, né? A embalagem, depois tem outras coisas, que é como você guardar essa matéria-prima, onde ela é armazenada, os cuidados todos, é uma série de fatores que influenciam no final. E com todos esses controles, não é como fabricar medicamento. Eu fabrico medicamento, nós temos uma indústria de medicamentos, e já dirigi indústria de medicamentos. E a gente sabe que trabalhar com produto padronizado não é que é mais fácil, porque tem a legislação também não é fácil, mas é mais prático, porque você tem um padrão, né? Você vai fazer um comprimido, aquele comprimido vai seguir um padrão. O comprimido do produto natural. Cada lote é uma situação. Você vai fazer uma whey vegana, por exemplo, né? Trabalhar com proteínas naturais. Quer dizer, hoje aquela proteína de aveia, ou proteína de ervilha, ou de soja, ela está vindo mais arenosa, depois ela vem mais fibrosa, depois ela vem um pouquinho mais queimada, um pouquinho menos. Como você manter esse padrão? Não é tão simples. Então, eu costumo dizer que, na verdade, quem produz suplementos é um artista. É quase artesanato. Tem que saber o que está fazendo. Senão você vende um produto hoje e entrega outro amanhã. Exato. Olha, eu notei duas frases aqui muito boas, né? A primeira é que a matéria-prima é a vida da empresa, né? Definitivamente nesse negócio tá claro, né? Tá muito óbvio, né? Que é a vida da empresa. Agora, essa do artista eu não sabia, né? De ser um artesão é uma boa para a gente colocar aqui uma boa analogia, né? Para a gente poder fazer essa relação. Gente, que bom, olha, o papo tá muito bom, mas é claro, né? A gente tem aqui limite de horas, e aí eu queria. Para a gente poder levar, né, pensando em toda essa audiência que está nos assistindo, né, queria ouvir aqui um pouquinho de você, Dudu, qual é a mensagem, né, que você gostaria, então, de compartilhar aqui com a nossa audiência enquanto mensagem final, né, falando um pouquinho aí da tua empresa, da Mother, ou seja, qual é a mensagem que você compartilha para todo mundo que está nos vendo? Legal. Bom, obrigado, Valesca, pelo tempo. Pô, foi um prazer estar com você também aqui, Roberto. Acho que a mensagem que a gente traz é que a gente está vivendo um momento, né, que a gente sabe como é que estamos tratando os recursos naturais, né? A gente sabe o quanto que está sendo pesado não se questionar sobre antigas indústrias, né? Sem entrar em detalhes, mas a gente precisa começar a repensar da forma como a gente tem construído as nossas vidas, se alimentado, passado tempo com as nossas famílias. Acho que a gente entra num momento muito importante de fato, ter o poder de escolher, né, para onde a gente vai dar o nosso dinheiro, né? A gente vai dar o nosso dinheiro para alguém que está alinhado com os nossos valores, com os nossos princípios, o que a gente quer para o resto da nossa vida, né? Ou a gente vai fortalecer pessoas que estão dificultando
que estão indo contra, que estão fazendo coisas, né, que não são legais, digamos assim, para o planeta, para a gente, no final do dia. Então, eu acho que hoje a gente vive uma era do consumidor, né? Assim, eu falei, a gente, Mário, se a gente não escutar o que eles querem, a feira, os lojistas. Então, eu acho que hoje, assim, poxa, entrem em contato com as empresas que vocês gostam, falem o que vocês querem que elas criem para vocês. Acho que vocês vão se surpreender como que as empresas estão abertas a ouvir, né? Seja lojista, seja consumidor, assim, o que a gente, como empresa nova, o que a gente mais tem de benefício é poder ouvir quase todos os pontos de contato que a gente cria, né? Quando a gente tiver 20 anos, 30 anos, né, a gente não vai conseguir ter esses contatos todos com essas pessoas no individual. Então, eu acho que, como uma empresa pequena, assim, é muito importante contar com a comunidade para levar ela para um lugar que seja legal para todos nós. Né? Então, acho que esse é o recado. Acho que a gente entra numa era em que o consumidor final tem muita voz em tudo. Né? A gente passou do lance dele não poder nem escolher qual cor do carro ele comprava há 50 anos atrás, para ele conseguir montar como ele quiser, com a roda que ele quiser, com o retrovisor que ele quiser, com a cor do banco que ele quiser. Então, eu acho que isso é muito poderoso, assim, para todos nós que estamos aqui por motivos bons. Muito né? poderoso. É isso. Legal, exato. Obrigada, Dudu. E, Roberto, queria que você também compartilhasse, por favor, sua mensagem aí final com a nossa audiência. Nos inspire aí também com a sua mensagem. Aproveitando o gancho aí do Dudu, né? As ofertas, o mundo sempre ofereceu muitas coisas, em todas as épocas, mas parece que nunca tanto quanto hoje. As oportunidades, né? Então, você tem produtos no mercado de todos os tipos, para todos os gostos. É uma variedade tremenda e todo dia uma novidade sendo no mercado. Existem muitas coisas boas, mas existe muita gente sem escrúpulo no mercado. Então, o consumidor ele está bem informado hoje, ele tem acesso à internet hoje, como nós não tínhamos quando era crianças, né? Meninos. E o acesso à internet abriu um leque de oportunidades onde ele pode encontrar e pesquisar, não somente sobre o produto, mas sobre a empresa que produz isso, né? É importante isso, porque se nós olharmos de uma forma geral, existem muitas coisas no mercado boas. Você chega numa gôndola, de produtos naturais. Você tem lá orgânicos, mesmo que não tenha certificação orgânica, você tem todo tipo de produto. É difícil você analisar isso ali, mas você sabe que é natural. Você pegou a mandioca, você consegue, conhece e tal. Agora, quando você pega um produto que está embalado dentro de um pote de whey, você não tem como analisar aquilo lá. A não ser que o seu organismo analise e depois rejeite com o tempo, né? Ou pode demorar anos para que o uso constante de um produto equivocado pode dar um mau resultado lá na frente. E a pessoa não sabe que foi o fato dele ter consumido um produto no passado que ele está tendo um problema de gastrite hoje, uma úlcera, sei lá, qualquer coisa. Eu me preocupo muito com isso, acho isso muito sério. O consumidor, ele tem que ser exigente, sim. Ele tem que exigir, porque exigindo, a indústria vai ter que se adaptar. A Anvisa é taxada de muito chato, muito exigente, mas se não fosse exigente, o que seria de nós? Não é verdade? Eu enfrento aqui dificuldades com a Anvisa, não é fácil. Nós temos aqui uma luta de braços aqui há 25 anos. Né? De vez em quando a gente se abraça lá fora, mas aqui dentro da empresa não é fácil. Mas eu entendo que eles estão fazendo o trabalho deles. Né? Imagina, trabalhar com medicamento também não é fácil. Mas o consumidor tem o direito, e nós temos o dever. O consumidor ele tem o direito de cobrar. Porque ele está com. Eu sou consumidor, você é, o Dudu é, né, Vanessa? Então, nós, exato, como consumidores, temos o direito de cobrar. Agora, o dever está nas mãos de quem produz. Sensacional, sensacional. Olha, gente, assim, é muito aprendizado, viu? É muito interessante, eu tenho certeza que todo mundo vai estar curtindo, vai curtir muito, porque a gente sai aqui com mensagens muito claras, né? De ouvir o consumidor, dessa força que ele tem, dessa responsabilidade que as empresas têm, da informação que tem que ser disponibilizada, seja para a indústria, para o distribuidor, para o lojista. As pessoas precisam estar informadas, né? Conhecimento é a base para que a gente consiga realmente disseminar
as boas empresas, as boas práticas, né, e as grandes oportunidades. Então, olha, muito feliz. Tá no mudo, Roberto? Peraí. Bom, um detalhe. Nós, como produtores, o Dudu é testemunha disso, nós não sabemos todas as coisas. Então, onde é que vem o aprendizado? Da cobrança. A gente erra também, não é verdade? E outros empresários que estão aí, produtores. E com o consumidor, eu às vezes pego produtos que eu vejo e falo, puxa, podia ser melhor isso, podia ser melhor, e eu deixo de mandar uma carta, um comunicado para a indústria, sendo que poderia ser muito bem recebido. Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo aos consumidores, que ajude as empresas a melhorarem. Não só criticando, mas dando também sugestões. A gente gosta disso, é muito bom receber histórias, né? Até mesmo reclamações de pessoas que você vê que é uma reclamação justa, né? Olha, puxa vida, essa concentração desse princípio ativo aqui é uma vergonha, vocês podiam aumentar. Às vezes tem que explicar que a Anvisa não permite, mas pelo menos a gente recebe. Exato, não, sensacional, Roberto, é isso mesmo, gente, olha, muito obrigada, viu, eu espero, sim, trazê-los em uma próxima oportunidade, em muitas outras oportunidades, cada vez mais envolvendo a indústria, nesse bate-papo e interagindo com todo o mercado, tá bem? Obrigada e até uma próxima oportunidade, viu, gente? Fica com a gente aqui, continue acompanhando aí todo o conteúdo e toda a informação. Um abraço.